No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre Direito Processual Penal. Durante as 5 aulas, o professor Marcos Guzmão vai falar sobre os ritos ordinário, sumário e sumaríssimo, além de tratar do rito do júri e outros ritos processuais. Começa agora a aula 2. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Saber Direito. Estamos na nossa segunda aula. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou com vocês aqui ao longo aí dessas 5 aulas para trabalhar o direito processual penal, um assunto específico dos ritos processuais penais, tá ok? Eu estou lá, né, no Instagram, caso você tenha alguma dúvida, queira aí interagir. Estamos lá, né, no @napegadadocrime, lá no Instagram, onde a gente sempre dá dicas de direito penal, de direito processual penal, de leis penais extravagantes, conversamos um pouco sobre concursos, sobre OAB, damos também algumas motivações aí e assim por diante. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar o famoso rito do tribunal do júri, não é isso? Uma coisa que eu preciso te dizer inicialmente sobre o júri é o seguinte: a competência dele, é isso mesmo. Você vai ver que você deve ser muito, de repente, acostumado aí a estudar, né, a ver filmes americanos aí, onde a gente vai perceber que os assuntos relacionados ao júri são os mais diversos, não é isso? Temos lá homicídios, de vez em quando tem uma guarda, de vez em quando tem uma dívida e assim por diante. Mas é isso mesmo. Quando nós estivermos tratando aí de assuntos como esse, você vai perceber que esse é o direito americano. Eu estou falando isso porque é muito comum, ou talvez seja muito popular, a gente perceber essa diferenciação. E aí, o que eu quero trabalhar com você inicialmente? É o estabelecimento, a fixação da competência do tribunal do júri. Presta bem atenção. O Tribunal do Júri, ele é um instituto aí que é conhecido ou tido, elevado aí ao patamar de um direito, uma garantia individual. É isso mesmo, está previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 38. Ele começa dizendo lá que é reconhecida a instituição do júri. E aí, ele vai estabelecer algumas 4 características que são importantes. E presta bem atenção nessas 4 características, porque ao longo de todo o rito, você vai ver a presença muito forte de todas elas. Então, as características que eu tenho que anotar lá são as seguintes: a competência para julgar os chamados crimes dolosos contra a vida. Você já sabe que crimes culposos não são, e nem se for crime contra a vida também não está no júri, tá? E é por isso que eu comecei fazendo essa comparação aí com o direito americano, sobre algo que de repente é muito comum aí a gente verificar ou fazer essa confusão popular, digamos assim. Mas agora, você que está aqui com a gente no Saber Direito, já está mais do que informado e já está sabendo bem direitinho que é para julgar os dolosos contra a vida. O que mais? Eu tenho aí a chamada soberania dos vereditos, ou seja, tudo aquilo que o jurado diz é soberano. Não tem ninguém nesse mundo que possa desfazer a não ser outro júri, tá? Então você vai ver que, por exemplo, quando o réu de repente recorre, aí ele vai lá para o tribunal. Em outros crimes, de repente o tribunal pode até absolver, pode modificar a pena. Aqui no júri não. Vai lá para o tribunal ou modifica a pena ou ele anula aquele júri para que seja feito o outro. Não tem essa ideia, tá? A ideia é que um júri só é desfeito por outro júri em nome da soberania dos vereditos. O que mais? Eu vou ter também aí a ideia do sigilo das votações. E como assim sigilo das votações? Para preservar a segurança do jurado e também para poder manter ali uma imparcialidade em regra, ou tentativa de imparcialidade que a gente verifica aí sobre essa situação. E aí teremos também a informação, né, relacionada, relembrando. Então, soberania dos vereditos, sigilo das votações, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essas características, então, elas são importantes aí para a gente entender o seguinte: bom, o júri, então, é uma situação em que a gente verifica certa competência estrita, mas presta atenção que eu vou te chamar a atenção para uma ideia aqui da competência estrita. Quando a Constituição falou que o júri tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida,
Ela disse a competência mínima do tribunal do júri, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma misturinha rápida aqui com um pouco de direito constitucional. Olha só. Quando a gente fala de soberania dos veredictos, quando a gente fala de julgamento dos crimes dolosos contra a vida, principalmente, que é o que nos interessa aqui, vale lembrar que o legislador constitucional, ele disse que minimamente os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo júri. Mas será que o legislador amanhã pode decidir que serão julgados os dolosos contra a vida e os crimes contra o patrimônio, por exemplo? Eles podem. Isso por quê? Lá, de acordo com o artigo 60, no parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, você vai ver que lá ela traz as chamadas cláusulas pétreas. Cláusula pétrea é aquela que não pode ser excluída, e presta atenção, né? Ela não pode ser abolida. Tanto é que o 60, parágrafo 4º, ele começa a dizer, olha, que não serão admitidas emendas constitucionais tendentes a abolir. Aí ele vai citar lá os direitos e garantias fundamentais, a forma federativa de Estado, o voto universal, ele vai citar essas situações lá. E quando ela citou isso, ela colocou a instituição do júri dentro. Quer dizer, então, que o tribunal do júri pode ser abolido? Eu posso ter uma emenda constitucional falando, olha, vamos acabar com o tribunal do júri? Não posso. Por conta de uma regra, um limitador constitucional aí, a limitação nas chamadas cláusulas pétreas. E aí, o que eu quero dizer? Mas lá, o legislador constitucional falou que não pode ter emenda constitucional tendente a abolir, mas pode ter emenda constitucional tendente a modificar? Modificar pode. Pode ter emenda constitucional tendente a ampliar a competência do júri? Com certeza. Então, guarda essa ideia que ser cláusula pétrea não quer dizer que ela não possa ser modificada. Quer dizer que ela não pode ser abolida. Eu não posso chegar lá e falar, olha, revoguei aqui, acabou, vamos esvaziar o inciso 38 do artigo 5º aqui. Isso não pode acontecer. Ou vamos esvaziar o artigo 5º aqui, acabou, ele vai ficar constando lá no seu vade-mecum só revogado. Isso não pode acontecer, tá? Não posso ter tendência, não posso ter emenda constitucional tendente a abolir. Entendeu? Só aquela modificar pode, a ampliar pode. É exatamente por esse motivo que eu disse para você que a competência do júri, ela pode ser ampliada. Eu posso pegar o tribunal do júri e falar, bom, ele julga os dolosos contra a vida, mas será que ele pode julgar agora os dolosos contra a vida e os crimes contra o patrimônio? Pode. Será que ele pode julgar agora os crimes dolosos contra a vida, os crimes contra o patrimônio e os crimes contra a administração pública? Também pode. Então, o legislador constitucional ele pode colocar competências a mais aí para o tribunal do júri. Essa competência aqui foi a que o legislador ordinário, né, constitucional, o legislador originário, ele pegou e entendeu como competência mínima, tá? E estabeleceu essa chamada competência mínima. Estabelecida então essas regras, aí você vai perceber o seguinte, bom, já sei que são os dolosos contra a vida e daqui a pouco você vai descobrir que são os dolosos contra a vida e os conexos a eles, tá? Isso considerando o quê? Do ponto de vista processual penal, a gente vai ter a competência do tribunal do júri com uma ideia de uma competência prevalente, tá? Ela vai aí prevalecer sobre as demais. Então, toda vez que eu tiver certos conflitos aí de competência, fala, peraí, é a justiça comum ou a justiça do júri? O júri leva tudo, tá? Ah, mas não é um em cada um? Não, porque a gente tem que buscar evitar decisões conflitantes, decisões que possam aí chocar umas com as outras. Então, note só, com esse sistema, então a gente começa a entender um pouco mais sobre essa dinâmica inicial aí do tribunal do júri. E aí, note só, passada então, né, essa primeira etapa, já estabelecemos a competência, já sabemos que crimes então serão julgados perante o tribunal do júri, aí a gente conversa um pouco mais agora sobre as especificidades do rito do júri. Primeira coisa que eu preciso te dizer, o rito do tribunal do júri é o rito que a gente costuma chamar, alguns chamam até de rito escalonado, mas ele é mais conhecido como rito bifásico. Se eu estou falando que é rito bifásico, quer dizer que ele tem duas fases. Por que duas fases? A fase que você normalmente vê na televisão aí, que vai para o plenário, 90 testemunhas, 5, 6, 8, 13 dias de julgamento e tudo mais, ela já é a segunda fase. O tribunal do júri ela é composta por uma primeira fase também, e é a fase que se inicia, por isso que ela é a primeira fase. Então, a fase inicial do tribunal do júri, a gente vai chamar de fase de admissão da acusação. É aqui nessa primeira fase que a gente vai ver se aquilo que o Ministério Público colocou ali na denúncia está suficiente para exercer ampla defesa. É aqui que a gente vai ver se a gente tem provas suficientes que sustentam a existência de um crime doloso contra a vida ou a existência de um crime doloso contra a vida e um conexo e assim por diante.
Então, nessa primeira fase aqui, fase de admissão da acusação, e a segunda fase aí, conhecida como a fase de julgamento, a fase do plenário, que aí sim é essa que você vê, 7 jurados e tudo mais. Mas vamos no passo a passo aqui que a gente vai chegar lá. E aí, veja só, quando então a gente trabalha aí, né, essa primeira etapa do júri, detalhando um pouco mais, poucas serão as diferenças que a gente vai ter com relação ao rito ordinário, tá? Então, nós vamos trabalhando aqui o caminhado das coisas. Olha só, quando eu falo de rito do tribunal do júri, ele começa pela denúncia, tá? E você vai observar uma peculiaridade importante. Ah, professor, existe a possibilidade de eu ter aí um agente privado entrando com uma ação penal para ser julgada perante o tribunal do júri? Existe a hipótese quando, por exemplo, eu tenho a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E aí, que é o quê? Que é quando o Ministério Público tiver falhado no seu dever de ingressar com a denúncia, né, ele entendeu que não era o caso, ou ele simplesmente largou para lá e não fez, né, ficou inerte, como a doutrina costuma chamar. Ele então pegou e falou, então o ofendido, né, a vítima, caso ele esteja entre nós, lembrando que nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida, tá? Então muito provavelmente o ofendido não esteja mais entre nós. Entretanto, quando ele não está mais entre nós, nós temos aí pessoas que podem assumir o lugar dele, né? Que a gente conhece pelo mnemônico lá do CADI, não é isso? O cônjuge ou o companheiro, previsão do artigo 31 do Código de Processo Penal, tá? O cônjuge ou o companheiro, o ascendente, o descendente e o irmão. Lembrando que essa ordem ela é uma ordem que exclui as demais, tá? O que eu quero dizer? Eu só vou ter o ascendente entrando com essa ação penal se não existir cônjuge ou companheiro. Então, se existir cônjuge ou companheiro, o direito de decidir se vai ter ação penal ou não é dele. Ah, se não tiver um para o ascendente. Se não tiver ascendente, o descendente. E se não tiver nenhuma das três acima, aí é o irmão, tá? Então, lembrando que essa ordem aqui não é qualquer um que quiser. Ela é uma ordem que eu vou escolher aquele que está dentro daquela regra, dentro daquela ordem, tá? E olha só, por que eu estou te falando sobre isso? Por conta da possibilidade de ter uma ação penal privada no âmbito do tribunal do júri. Isso é uma exceção pouco utilizada, mas ela existe, tá? Em regra, nós teremos então a ação penal de natureza pública e será pública incondicionada. Porque, veja bem, eu estou falando aqui desde o começo, crimes dolosos contra a vida, crimes dolosos contra a vida, crimes dolosos contra a vida, talvez você não saiba quais são os crimes dolosos contra a vida, tá bom? Vou te dar um exemplo muito clássico que é muito comum as pessoas pensarem. Fala, peraí, será que o crime de latrocínio, que seria aí popularmente conhecido como roubo seguido de morte, né? Mas que essa nomenclatura está equivocada, tá? Porque é a morte em razão do roubo. Essa é a forma correta de se chamar latrocínio. E aí, veja bem, o crime de latrocínio, ele não é um crime contra a vida, por incrível que pareça, tá? Inclusive matéria assimilada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é um crime contra o patrimônio. Isso quer dizer que ele vai ser julgado pelo juízo comum, não vai ser pelo tribunal do júri, tá? Então guarda essa ideia aqui que ela é importante. Mas o que eu dizia é, quais são então os chamados crimes dolosos contra a vida? Então teremos o homicídio, né? Tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Lembrando que só se for homicídio doloso, porque lá no parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal, que é onde a gente encontra a previsão do crime de homicídio, eu vou ter o homicídio culposo lá no parágrafo 3º. Então, o parágrafo 3º, que se trata do homicídio culposo, não é julgado pelo tribunal do júri. Só o caput, que é onde está o homicídio simples, e as formas qualificadas, que no parágrafo 2º do artigo 121. A do parágrafo 3º, que é homicídio culposo, não é julgado pelo tribunal do júri. Então, observe essa peculiaridade. E aí, continua comigo. Quando a gente fala, então, né, dos crimes dolosos contra a vida, eu estou falando do homicídio, como eu falei agora, estou falando do induzimento, da instigação, ou do auxílio ao suicídio ou à automutilação. Crime esse que foi alterado também em 2019, mas não foi pelo pacote anticrime, tá? Foi lei 13968 de 2019. O pacote anticrime é 13964 de 2019. Então, presta atenção. O artigo 122 do Código Penal, alterado aí pela lei de 2019, você vai perceber, então, que ele trouxe lá a regra do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Ele não tinha essa parte da automutilação, mas em relação a um determinado jogo que andou aparecendo aí pelas redes sociais, o legislador, então, atento, né, e muito bem atento à realidade social, aí pegou e trouxe essa nova previsão para contemplar criminalmente essa conduta desprezível aí, tá? E aí, veja bem, prosseguindo.
Então, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, também julgado pelo tribunal do júri. Teremos o infanticídio, né, que seria aí a mãe matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal. E, por fim, o aborto, em todas as suas modalidades, aquele que é praticado pela gestante ou por ela consentido, aquele que é praticado contra a gestante sem o seu consentimento e aquele que é praticado contra a gestante, mas com o seu consentimento. Então, esses serão os chamados crimes dolosos contra a vida, numa repetição muito rápida. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação, infanticídio e o aborto em todas as suas modalidades. Então, agora que você já sabe quais são os crimes dolosos contra a vida, agora a gente já está devidamente situado, né? Já sabemos, então, o que é que vai ter de assunto, o que é que o tribunal do júri vai julgar. Na hora que o Ministério Público for promover lá a denúncia, que é quando ele vai, então, estabelecer os limites, você já sabe, né? A denúncia estabelece os chamados limites objetivos da demanda. Então, quando ele estabelece os chamados limites objetivos da demanda, quando ele coloca lá para a gente, qual foi o fato criminoso do qual nós estamos falando? Beleza, ele descreveu. Qual é o artigo? Ele também descreveu lá. Você vai perceber, então, que aqui tem início, então, né, o procedimento, ou a tentativa do procedimento aí do nosso tribunal do júri. E note só. Então, réu denunciado, o juiz, então, vai fazer aquela mesma análise que ele faz em relação ao rito ordinário. Ele vai pegar lá e vai verificar, bom, será que o que está descrito aqui possibilita o réu o exercício da ampla defesa? Será que o Ministério Público descreveu aqui de forma que a ação penal possa tramitar de forma regular? Veja que essa é uma das grandes responsabilidades do Ministério Público, é estabelecer os limites objetivos da demanda. Você já sabe bem qual é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa ação penal. Mas e o outro fato? Bom, o outro fato, se ele não estiver ligado nesse aqui, vai para outra ação penal. Nessa daqui, nós estamos falando sobre esse fato. Vou te dar um exemplo para você entender. O cidadão, muitas vezes, está lá, né, cometeu vários homicídios e tudo mais. Aí tem o homicídio do Tício, o homicídio do Caio, o homicídio do Mévio, né? Tício, Caio e Mévio, que todo mundo do direito conhece, e até quem não é do direito também conhece. E você vai perceber que o homicídio do Tício, o do Caio e do Mévio, foi cometido aí pelo Semprônio, por exemplo, não é isso? Ele foi o autor desses homicídios aí. Entretanto, o do Tício tem uma motivação, o do Caio tem outra motivação, e o do Mévio outra completa. Peraí, nós vamos colocar tudo no mesmo processo porque foi cometido pelo mesmo autor? Não. Cada um é um fato. Aí ele vai responder a 3 processos? Exatamente isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu não percebo ligação, não percebo concorrência entre esses fatos, tá? Então, cada um terá aí a sua ideia. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que é na denúncia que o Ministério Público, então, estabelece esses limites que a gente precisa. Estabelece os chamados limites objetivos da demanda, tá certo? Então, observa muito bem esse detalhe para você poder entender, e agora talvez tenha ficado mais claro para você, a ideia de que cada caso é um caso, ou cada assunto é um assunto tratado em cada uma das ações penais, tá bom? E prosseguindo na ideia, então, estabelecidos ali os limites, vamos lá para a mão do juiz. O juiz verifica se está tudo certinho, se a descrição do fato criminoso possibilita o contraditório e ampla defesa, se a qualificação do réu está ok, se tem o artigo, né, para a gente estabelecer aí a competência, o cabimento ou não, de repente, benefícios penalizadores. Daí, a gente passa, então, à citação do acusado, né? Poderá ser aí pessoal, por hora certa ou por edital, te lembrando. Citar para quê? Para formar a relação processual, para que o réu, então, a partir de agora, saiba que está respondendo à ação penal e para que ele possa apresentar a chamada resposta à acusação. Então, nessa primeira fase aqui, você está vendo, né, se você gravou bem a ideia, nós estamos comparando ainda, nós estamos ainda batendo ainda ponto a ponto, igual com o rito ordinário. Só que aqui vai morar uma diferença. Lá no rito ordinário, o que acontece? O juiz, depois de receber a denúncia, ele manda o réu responder à acusação, o réu responde, volta para as mãos dele, ele verifica se está tudo ok, se de repente ele não trouxe, o réu, não trouxe algo que tenha passado batido aí da análise do juiz, se não, ele confirma aquele recebimento e manda a instrução. Aqui nós vamos ter uma diferença, no rito do tribunal do júri. Segundo a previsão legal,
você vai ver que depois que o réu apresenta a resposta, ao invés de ir para o juiz e ele então verificar se está tudo certo, ver se não passou nada batido, ver se não é caso de absolvição sumária e marcar a instrução, ele manda no rito do tribunal do júri, assim que chega às mãos do juiz a apresentação da resposta pelo réu, aí o juiz, ao invés de reanalisar isso aí e marcar a instrução, ele encaminha para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa se pronunciar aí sobre eventuais preliminares ou sobre algum tipo de nulidade ou algo que de repente o réu tenha alegado ali, tá? Veja que a ideia aqui não é ele fazer uma espécie de uma réplica, digamos assim. É, na verdade, ele se pronunciar antes que o juiz possa dar o que a gente chama de decisão saneadora. O que é saneadora? Sanear o processo. Se tiver alguma nulidade, se tiver alguma preliminar, alguma coisa que a gente possa resolver de agora, a ideia é resolver agora, tá? Então, é mais ou menos esse o espírito que o legislador processual penal quis colocar. Então, vamos resolver agora? Vamos resolver agora, tá bom? Passada então essa fase, vai ao Ministério Público, o Ministério Público se manifesta, então vamos até, né, ao juiz aí, e o juiz então vai dar aquela decisão senadora, se tiver alguma coisa, alguma preliminar para decidir, alguma coisa para resolver, ótimo. E agora então a gente segue para essa fase de instrução, você vai ver que eu tenho então essa pequena peculiaridade aí diferente do rito ordinário, né, que é esse encaminhamento ao Ministério Público para que ele se manifeste, para que depois eu encaminhe para o juiz e ele dê então prosseguimento ao feito. E você vai observar o seguinte, bom, passada essa fase, não é isso? Teremos o início da instrução processual. Aqui, no rito do Tribunal do Júri, nessa primeira fase, teremos, então, até 8 testemunhas para cada parte, tá? Só que tem um detalhe muito importante a ser observado. Serão 8 testemunhas para cada parte e por fato. E por que por fato? Porque você viu que no início a gente falou que são julgados dolosos contra a vida, correto? Só que existe a possibilidade de serem julgados também os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que trabalhar uma instrução processual, por exemplo, muito comum que acontece aí no rito do júri. O cidadão é processado pelo crime de homicídio, mas também é denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eu estou colocando o uso permitido porque uma alteração legal recente, que foi a derrubada de um dos vetos do pacote anticrime, trouxe como qualificadora do homicídio a possibilidade de uso de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido. Então, essas já qualificam crime. Se elas qualificam, eu não posso responder por uma ação separada, aconteceu, na verdade, por um crime conexo do porte de uso permitido, de uso restrito ou proibido, melhor dizendo, porque senão eu vou estar incorrendo em bis in idem, tá? Já foi utilizado aí para qualificar. Então, eu não respondo por uma infração penal autônoma nesse sentido. Mas no caso do permitido, sim. E que é muito comum aí no rito do Tribunal do Júri, eu verificar o cidadão sendo denunciado pelo crime de homicídio e sendo denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Beleza. Tudo isso leva à ideia de que, para que eu seja julgado, ou seja, na hora de eu fazer a instrução processual, eu faço uma instrução sobre o crime de homicídio e faço também uma ali em conjunto com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Isso por quê? Porque lá na fase do plenário, lá na fase de julgamento, a gente vai ter aí a quesitação, teremos aí os jurados sendo perguntados e decidindo, inclusive, o crime conexo, em que pese ele não ser um crime doloso contra a vida. Então, peraí, professor, o que você está me dizendo é que jurado no tribunal do júri também decide crime que não seja um doloso contra a vida? É exatamente isso que eu estou falando para você. Então, você vai notar que o jurado vai ser perguntado sobre homicídio, então teremos uma série de quesitos sobre homicídio e teremos uma série de quesitos sobre porte ilegal de arma. Teve também uma ocultação de cadáver, então vamos botar uma terceira série de quesitos. Tudo isso para mostrar para você que aqui na primeira fase eu também instruo o processo, coleto provas, produzo provas nesse processo, de modo a falar sobre todas as infrações penais que o MP colocou para mim lá na denúncia, na expectativa de ação penal que ele tinha, tá? O que mais eu preciso te falar? Nessa fase instrutória, então, teremos também aí o rito muito parecido com a ideia do rito ordinário. Começaremos ouvindo o ofendido e quando eu falar do ofendido, lembre-se, estamos no rito do júri.
talvez o ofendido não esteja entre nós mais, tá? Então, se ele não estiver entre nós mais, não vai dar para ouvir o ofendido, tá bom? Peraí, professor, o homicídio foi consumado, não vai dar para ouvir o ofendido não está mais aqui, tá? Mas, se foi uma tentativa de homicídio, lembrando que o homicídio tentado também, ou todos os crimes dolosos contra a vida na forma tentada também vem para o julgamento no júri, tá? Mas foi um homicídio na forma tentada, o ofendido ainda está entre nós, então beleza, vamos levar ele para o dia da audiência, então, na primeira fase, e vamos ouvir o ofendido. Posteriormente, teremos aí a oitiva das testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa, lembrando sempre dessa ordem. Teremos aí esclarecimentos de peritos, reconhecimento de pessoas e de coisas, acariações e, por fim, o interrogatório do acusado. No interrogatório do acusado, nós também vamos relembrar o 187 do CPP, onde a gente fala aí sobre aquela famosa divisão, não é isso? Aspectos sociais e aspectos fáticos. Sobre os aspectos sociais, lembre-se, não pode calar nem mentir, tá? Sob pena de responder pelo crime de falsa identidade. E na fase aí dos aspectos fáticos, aí sim, ele pode calar, pode mentir, pode contar metade da verdade, metade da mentira, a escolha é dele, tá? O que melhor lhe convier aí em relação ao exercício da sua defesa. Finalizada essa parte aí das diligências, como nós sabemos, lembrando que diligências sempre cuja necessidade tenha surgido na audiência. E aqui vem uma das grandes peculiaridades do júri. Você deve estar lembrando para mim aí que desde o início eu te disse que o rito do júri é dividido em duas partes. E aí chega um momento aqui em que nós temos aí um divisor de águas. Esse divisor de águas a gente vai chamar de sentença de pronúncia. Mas não é porque ela chama sentença que ela já vai mostrar a punição do acusado, tá? No rito sumário, no rito ordinário, no rito sumaríssimo, a sentença já dá a pena. Aqui, a sentença de pronúncia, ela vai dizer que, tecnicamente, né, pela doutrina, ela é chamada de conteúdo misto, né? Esse conteúdo... Sentença de conteúdo misto. Por que conteúdo misto? Porque, em regra, ela vai fazer duas coisas. Punição não é uma delas, tá? Então não vai punir ninguém aqui. Ela vai botar fim a uma fase do processo e ela vai estabelecer qual o julgamento ou qual a incidência criminosa pela qual o cidadão vai ser julgado lá no tribunal do júri. Então, presta atenção nessa peculiaridade. Lá no rito ordinário, no rito sumário, você vai perceber que eu sou julgado, né, pelo que estava na denúncia, mas o juiz, de repente, na sentença pode fazer uma modificação quanto a isso aí e me julgar ali mesmo por um outro, né, crime que ele tem entendido, por uma outra capitulação criminosa que ele tem entendido que a gente chamou de mendaço libelli. Aqui não. Aqui, o Ministério Público colocou lá na denúncia o artigo, só que aqui na pronúncia também não vai haver vinculação do juiz. Por quê? Porque o juiz pode entender aí que não é caso de tribunal do júri? Pode, tranquilamente. A gente dá o nome a isso de desclassificação. Eu vou entrar mais nesse detalhe daqui a pouquinho. Mas o que eu quero te dizer é que para ser julgado lá no plenário, no dia do plenário mesmo, lá perante os 7 jurados e tudo mais, tá aquela plateia toda lá, imprensa, aquela coisa que você já conhece, eu não vou olhar a capitulação criminosa que o MP colocou na denúncia, eu vou colocar a capitulação criminosa que o juiz colocou na pronúncia. Então, observa bem esse detalhe, tá? É o que é dito na pronúncia que vai estabelecer os limites daquilo que vai ser julgado lá no dia do plenário, perante os 7 jurados, tá? Eu vou chamar de jurados por enquanto, mas daqui a pouco você vai descobrir que isso tem um nome, e o nome é conselho de sentença, tá? Mas vamos chegar lá. Então, aqui na minha fase de pronúncia, que é o que me interessa, eu tenho o meu divisor de águas. E olha só, eu vou falar com você bem de perto aqui, que é para você ter essa ideia comigo aqui, ó. Quando a gente falar desse divisor de águas, que é a pronúncia, 4 situações podem acontecer aqui. O réu pode ser pronunciado, que quer dizer que ele vai a julgamento perante o tribunal do júri. Ele pode ser impronunciado, que quer dizer que ele não vai a julgamento perante o tribunal do júri. O réu pode ser absolvido sumariamente, pelo juiz entender que existe uma das situações do 415 do CPP. Ou a conduta pode ser desclassificada para crime de competência diversa do tribunal do júri. Então, só pode acontecer uma dessas 4 coisas, tá? Então, veja bem, ó, terminamos a primeira fase, chegamos aqui no divisor de águas. É agora que a gente vai descobrir se nós vamos para a segunda fase, se não vai ter mais processo, ou se a gente vai para outro tipo de juízo, tá bom? Então, guarda essas fases aí que elas são muito importantes. E volta comigo para cá. Quando a gente fala, então, da pronúncia,
Quer dizer, a previsão dela está no artigo 413 do meu Código de Processo Penal. E lá no 413 eu vou encontrar o quê? Ele dizendo que se o juiz entender que nós temos indícios da autoria e prova da materialidade de um crime doloso contra a vida, ele vai pronunciar o acusado. E pronunciar, falando muito popularmente para você, quer dizer que ele vai a julgamento lá perante o conselho de sentença, lá perante os 7 jurados. Essa, inclusive, é uma notícia comum de sair por aí na imprensa, né? Ah, ele vai a julgamento, fulano de tal vai a júri popular, é assim que se fala, né? Na imprensa por aí. Então, fulano de tal vai a julgamento perante o júri popular. Quer dizer, então, tecnicamente, para nós que estamos analisando nessa aula aqui, que o réu foi pronunciado. Beleza. Se eu olho, então, para a segunda etapa, eu vou ver a impronúncia. Na impronúncia, ela é o contrário da pronúncia. Se para pronunciar eu preciso dos indícios da autoria e prova da materialidade de um crime doloso contra a vida, na impronúncia é a ausência de um desses, ou dos dois. Então o juiz entendeu, olha, peraí que não tem indício da autoria e prova da materialidade aqui de um crime doloso contra a vida, eu vou impronunciar o réu. Nessa hipótese, o processo está acabado, tá bom? Mas ele fica ali, aquela chaminha final da fogueira, sabe qual é? E a chaminha final da fogueira quer dizer que, de repente, ele pode acender novamente, tá? Por quê? Porque se o Ministério Público tiver conhecimento de novos fatos ou tiver notícias de novas provas, pode ele, então, diligenciar e, se não tiver sido alcançado, se o crime não tiver sido alcançado pela prescrição, ele pode denunciar novamente o acusado, tá? Então, guarda essa ideia aí, eu tenho essa previsão no 414 do meu Código de Processo Penal. Então, veja, em pronunciar é porque não teve indícios da autoria e prova da materialidade de um doloso contra a vida. Mas, se posteriormente o Ministério Público tiver notícia de novas provas ou aí tiver outro tipo de situação que possa, então, possibilitar a denúncia, maravilha. Teremos, então, a possibilidade do MP denunciar novamente o acusado, tá? O que mais eu tenho? Eu vou observar também que o juiz pode absolver sumariamente o acusado. E quando eu falar de absolvição sumária, essa palavrinha sumária que tem aí, lembrando que a absolvição sumária do júri tem previsão no 415 do CPP. Então essa palavrinha sumária que eu tenho aí, ela quer informar para mim uma coisa muito importante, que é o quê? É me dizer que dentro daquela situação ali, o réu vai ter que ser absolvido, e ela chama sumária porque ele está sendo absolvido antecipadamente, tá? De uma forma aí, antes da hora. Antes da hora do quê? A gente sabe que o nosso grande objetivo é que ele seja julgado lá perante o tribunal do júri, perante o conselho de sentença. Porém, acontece aí de repente, ele, né, quais são os casos de absolvição sumária para você entender? De repente, ficou provado que o fato não existiu. De repente, ficou provado aí que ele não foi o autor e nem teve participação no crime. Ficou provado que o fato não foi crime, né? Na existência do fato e não ser crime são duas coisas diferentes. Pode ser provado aí que existe alguma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, tá? Então você vai ver que o 415, ele vai trazer aí essas situações e ali ele vai, né, tratando aí dessa ideia. Então ele vai ser absolvido sumariamente, quer dizer que isso acontece antes, antecipadamente do julgamento perante o tribunal do júri, tá certo? Então, note bem essas pequenas peculiaridades e diferencie a ideia da impronúncia da absolvição sumária. A absolvição sumária eu tenho aí a finalização da ação penal com a impossibilidade de nova denúncia. A impronúncia eu tenho a finalização da ação penal com a possibilidade de nova denúncia se houver notícia de novas provas. E por fim, a gente chega à ideia da desclassificação aí nessa primeira fase. E aqui a desclassificação tem uma peculiaridade muito importante. Qual é a ideia? O 419 do nosso Código de Processo Penal, né, famoso artigo 419, presente aí em várias provas, né, de OAB, de concursos, de um modo geral, e também no dia a dia da atuação do Tribunal do Júri, quer dizer que a desclassificação aqui nessa fase, ela só pode ocorrer para um crime que seja diverso da competência do Tribunal do Júri.
Por quê? Porque se o juiz pegar e falar, não, peraí, eu vou mudar a capitulação para o crime que continua sendo da competência do júri. Então, ele não desclassificou, ele somente mudou a capitulação criminosa, tá? Coisa muito comum que acontece nessa fase é o juiz, por exemplo, pegar e, quando ele muda a capitulação criminosa, ele pega e fala, bom, o homicídio era qualificado, mas eu entendi que a qualificadora não ficou provada, não. Eu vou tirar a qualificadora. O homicídio é simples, mas o homicídio simples, ele continua sendo competência do tribunal do júri, tá? Ou na fase de desclassificação, o que acontece muito comumente é o juiz pegar e na sentença de pronúncia falar, olha, realmente eu não acho que ele tinha a intenção nesse caso aí não. Então eu vou desclassificar para o crime de lesão corporal seguida de morte, um crime de natureza pré-dolosa. O que isso quer dizer? Não é porque teve a morte que vai para o júri. Por quê? Porque aqui na lesão corporal nós estamos falando de um crime que atenta contra a integridade física. Sendo que para ser crime do júri, eu preciso observar o dolo do agente, a chamada intenção de matar, ou no latim aí também chamada, não gosto muito de falar, mas é bom a gente informar ele do chamado animus necandi, não é mesmo? Que é aquela intenção de matar mesmo, tá? E dentro dessa ideia, eu vou observar que na desclassificação, o juiz entendeu, olha, não tem doloso contra a vida não, mas tem um outro, tá? Então você não vai sair daqui nem para julgamento perante o tribunal do júri, mas também não vai ser absolvido, não. Existe um meio do caminho aí. Como dei o exemplo aqui da lesão corporal seguida de morte, que ela é julgada pelo juízo comum, tá? Julgada pelo juízo comum, pela vara criminal, normalmente. Então, essa fase, que a gente está falando aqui da fase de pronúncia, podem acontecer essas 4 coisas. Agora, para poder seguir, aí eu vou lembrar só do seguinte, réu foi pronunciado. Bom, isso quer dizer que então estarão abertas aí as portas da segunda fase do tribunal do júri. E essa segunda fase do tribunal do júri é onde a gente conhece aí o julgamento perante o plenário e tudo mais. Mas veja que até chegar ao plenário eu tenho uma preparação quanto a isso, tá? Essa preparação do plenário é o que a gente entra agora. Um pontinho antes aqui, réu foi pronunciado, ele tem direito de recorrer? Tem. E o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581, no inciso 4 do nosso Código de Processo Penal. Então, vai lá da decisão que pronunciar o réu, né? Caberá recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias, da decisão que pronunciar o réu. Continuando. Então, vamos dizer que o réu tenha então recorrido, apresentado seu recurso em sentido estrito, foi até o tribunal, né, de segunda instância, foi até o STJ, de repente chegou até o STF, a pronúncia ficou confirmada. Beleza. Vamos voltar os autos para a mão do juiz. E voltando os autos lá para a mão do juiz, ele vai tratar de algumas situações. Número 1, ele vai ordenar as diligências que forem necessárias, né? Vamos lá, o que a gente vai precisar para o dia e tudo mais. Vai encaminhar para as partes também, para que elas falem sobre, de repente, diligências ou alguma produção de provas que eu precise fazer lá no âmbito do júri. Percebe a atenção no detalhe. Não sei se você percebeu que eu falei que eles vão precisar, né, fazer aí, as partes vão poder chamar testemunhas, até 5 no plenário, tá? Que aqui muda. Rito ordinário, lá no rito ordinário e na primeira fase do tribunal do júri são 8. Aqui, para serem ouvidas no plenário no dia do julgamento, serão 5, tá? Para cada parte e para cada fato. Por isso que muitas vezes você vê na televisão tribunais do júri que falam assim, não, foram ouvidas hoje 93 testemunhas. Ah, por que 93 testemunhas? Porque nós estamos falando de 5 testemunhas para cada parte e para cada fato e para cada réu. Então, se tem mais de um réu, aí é que fica, a quantidade de testemunhas fica grande mesmo. E outra, sem contar a possibilidade das chamadas testemunhas do juízo, que aí o número pode ir para muito além disso aí, tá? E o que me interessa? Então, o juiz manda para as partes falam o que eu quero produzir nesse dia, chama as 5 testemunhas que eles querem chamar por ocasião do dia do julgamento no plenário. E 2, o juiz vai elaborar um relatório, né, um chamado relatório sucinto. Esse relatório não apenas vai estabelecer aí as regras, aí, mas o grande objetivo dele é ser passado para os jurados no dia do julgamento. Vai lembrar o seguinte, quando é que o jurado tem contato com o processo? No dia. O jurado tem contato com o processo valendo, tá? O jurado, por exemplo, ele não estava lá no dia, né, para poder julgar no dia da audiência da primeira etapa, ele não estava lá. E lembrando que na fase do plenário ele é o destinatário da prova. A gente produz a prova para que ele possa julgar. Quando isso acontece, eu vou então observar que eu preciso fazer uma produção probatória para ele aí. Eu preciso ter provas produzidas ali na frente do jurado. E aí, continuando.
Então, o juiz faz toda essa situação, né, prepara o relatório, chama as partes, todo mundo chama as testemunhas que quer chamar, lembrando que até o número de 5 para cada parte por fato, e assim a gente prossegue. Aqui, chega um determinado momento que a gente vai falar sobre algumas situações meio que esparsas aí dentro do tribunal do júri. A primeira delas vai ser chamada de desaforamento. O que é desaforamento? Em regra, você vai ver que o tribunal do júri, ele é julgado ali no local onde o crime aconteceu, tá? Só que tem algumas situações que, de repente, vão atrapalhar o julgamento. Por exemplo, razões de ordem pública, quando envolver a segurança do acusado ou por conta do chamado risco de imparcialidade dos jurados. Quando acontecer uma dessas três situações, o juiz, então, pode provocar, não é isso? Ou mesmo a defesa, ou mesmo o Ministério Público, pode provocar o tribunal. Desaforamento só é decidido pelo tribunal, tá? E aí a gente manda lá para o tribunal, e o tribunal, então, ele vai, né, pegar e analisar, falar, realmente, será que tem alguma dessas situações? Se ele entender que sim, ele vai falar, olha, excepcionalmente, o julgamento, então, não vai acontecer no local do crime. Ele vai acontecer numa região próxima, né, numa outra comarca, e a lei diz que preferencialmente numa região próxima, tá? Mas se não tiver jeito de ser na região próxima, nós vamos para outra, a mais próxima possível. Mas a ideia é procurar uma que esteja mais próxima ali. Mas aí o quê? Nós vamos mandar todos os jurados para lá? Como é que funciona o desaforamento? Nós vamos mandar todos os jurados para lá, nós vamos mandar o juiz para lá, vamos mandar... Não. O tribunal do júri que vai julgar vai ser o daquele local. Porque se, por exemplo, nós estivermos falando de imparcialidade, bom, se eu pegar e levar todo mundo para lá, aí não adianta nada, né? Porque eu já estou levando os jurados que estavam contaminados daqui para lá, eu estou levando o mesmo problema, só estou transferindo o problema de lugar. A ideia é evitar ou acabar com esse problema. Essa é a ideia do desaforamento. O espírito do legislador, quando ele falou sobre a ideia do desaforamento, o objetivo dele é esse. Né, resguardar a ordem pública, resguardar a segurança do acusado ou mesmo buscar a imparcialidade dos jurados. Então a gente faz o desaforamento, região próxima, e com a estrutura do tribunal do júri lá desse outro local é que a gente vai julgar aí. O réu vai para lá? Com certeza, porque ele é o principal da história. O réu não tem jeito de mudar. Agora, pode levar o seu defensor e tudo mais. Agora, por exemplo, vai o promotor de justiça daqui para lá? Não, é o promotor de justiça do local que atua, tá? Existem algumas regras internas do Ministério Público aí que até pode ser acompanhado pelo promotor de justiça do local do crime, mas em regra a gente tem a atuação do promotor de justiça, né, do membro do Ministério Público do local aonde o caso está sendo julgado. E aí prossegue. Um outro assunto, então, importante para a gente continuar tratando aqui é a composição do tribunal do júri. Veja bem que aqui é o momento em que nós vamos fazer algumas divisões de nomenclaturas, porque a gente vai precisar chamar a coisa certa da coisa certa no momento certo. É mais ou menos isso que eu estou querendo te dizer. Então, note só, o tribunal do júri, ele é composto, então, por um juiz togado e por 25 jurados. Ele não é composto por 7 jurados, como você acha que eles são, tá? O que é composto por 7 jurados é o conselho de sentença, tá? É aquele que vai julgar efetivamente o caso. Esses 25 jurados são os que compõem o tribunal do júri periodicamente. Isso depende, tem lugares que o tribunal do júri tem reuniões aí toda semana, tem 2 vezes por semana, às vezes 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês. Então, isso depende da periodicidade do local ou da definição da organização judiciária local sobre aquele determinado assunto, tá bom? Então, a composição do tribunal do júri, um juiz togado e 25 jurados. E o conselho de sentença formado por 7 jurados. Então, presta bem atenção, que eu vou te dar essa dica para você ficar bem claro com isso aí na cabeça. O tribunal do júri, ele é uma espécie de um gênero, tá certo? Qual é a ideia? O gênero quer dizer que eu tenho, então, um juiz togado, aquele que é responsável, então, por presidir os trabalhos, aquele que é responsável, então, por fazer a dosimetria da pena, aquele que é responsável, então, por observar e cuidar da legalidade no plenário do tribunal do júri e assim por diante, assim como um todo, tá? Então, um juiz togado. E 25 jurados. Esses 25 jurados, eles são tirados de uma lista, né, que anualmente é encaminhada aí pelo Tribunal Regional Eleitoral do local. E aí, a depender da quantidade de habitantes,
Aquela lista ali é feita anualmente e todo mês ou todo período que é estabelecido para as reuniões do júri, 25 são extraídos dali. Então, essa é a composição do júri. E no dia do julgamento no plenário, nós teremos a presença desses 25, dos quais serão tirados os 7 que compõem o conselho de sentença. Então, grava isso. Composição do júri, um juiz togado, 25 jurados. E conselho de sentença, 7 jurados, tá bom? Mas alguns pontos específicos aí sobre os jurados que eu preciso te falar dizem respeito ao seguinte, olha, quando a gente fala aí sobre os jurados, eu preciso pensar, eu preciso levar em consideração que existem alguns impedimentos, algumas suspeições. Primeiramente, que todas as causas de impedimento e todas as causas de suspeição que são dos juízes togados também são colocadas aos jurados. Então, por exemplo, o jurado não pode julgar o seu irmão, não pode julgar o seu pai, não pode julgar quem ele tem parentesco, não pode julgar quem ele tem algum tipo de inimizade, tá certo? Então, nós temos aí certas proibições nesse sentido. As mesmas suspeições e impedimentos dos magistrados. E nós teremos aqui algumas pessoas, lá do artigo 437 do nosso Código de Processo Penal, que são isentos do serviço do Tribunal do Júri. Como assim isentos do serviço do Tribunal do Júri? Aqueles que não terão a obrigatoriedade de participar. Vale a pena lembrar que ser jurado, quando você é chamado para ser jurado, você é obrigado a ir, tá? Exceto se você alegar algum tipo de motivo religioso, de convicção política ou de convicção filosófica. Aí você vai ter que prestar um serviço alternativo. E se não fizer, vai ser multado e ainda vai ter risco de suspensão dos direitos políticos, tá bom? Mas aí tudo isso para te dizer o seguinte, o que é isento o Tribunal do Júri? Num resumo muito rápido aqui, o 437 é grande, mas dá para a gente resumir da seguinte maneira. Todos os membros do Executivo da União, dos estados e dos municípios, ou seja, o presidente da República, o governador de estado e o prefeito. Todos os membros do Legislativo, ou seja, os deputados federais, senadores, deputados estaduais e também os vereadores, tá bom? E teremos aí também membros do Poder Judiciário, né, tanto os juízes, não é isso? Os servidores do Judiciário também estão isentos do Tribunal do Júri, os membros do MP e os servidores do MP, e aquele aí que de alguma maneira alegar algum justo motivo para isso aí, né? Tiver um justo motivo, fala, olha, eu estou hospitalizado, ou por exemplo, eu sou advogado, mas no dia eu já tenho uma audiência marcada e tudo mais. Bom, eu não vou poder participar no dia, logo ele também vai poder ter, mas ele vai ter que ter um motivo justificado, tá? Todos esses outros que eu falei, eles não terão aí que justificar o motivo, mas aqueles, né, que tiverem, por exemplo, que é o caso do advogado, que não está lá como um dos previstos, né, na isenção do Tribunal do Júri, ele vai ter que, né, justificar, vai ter que motivar o motivo pelo qual ele não pode participar do júri naquele determinado dia. E aí, seguindo com a ideia, nós teremos também aí algumas pessoas que no dia do Tribunal do Júri, elas não poderão servir no mesmo conselho, marido e mulher, tio e sobrinho e assim por diante, tá? Exatamente pela proximidade de contato. E aí, chegando ao dia do plenário em si, algumas peculiaridades a gente precisa falar, tipo, quando a gente fala do Tribunal do Júri, as partes, tanto a acusação quanto a defesa, elas vão poder apresentar aí desenhos, vídeos, croquis, aquelas animações e tudo mais, beleza. Desde que isso esteja nos autos para que a outra parte tenha ciência até 3 dias úteis antes do dia marcado para o plenário. Por quê? Porque eu preciso obedecer o contraditório e a ampla defesa. Lembra que eu falei no começo? Não posso surpreender a outra parte. A ideia não é surpreender a outra parte, isso não é admitido no direito brasileiro, tá? Mas espera aí, eu só soube no dia anterior. Maravilha, peça ao juiz, o juiz vai desmarcar o júri, tá? Mas chegar lá e falar no dia, apresentar, falar, eu gostaria de apresentar a testemunha tal. Isso não pode acontecer no direito brasileiro, não tem previsão legal para isso, tá? É o princípio da não surpresa, digamos assim. Tá? E aí chegou lá no dia, né, no dia do plenário, o juiz vai ter que verificar o chamado quórum mínimo. E qual é o quórum mínimo? O quórum mínimo é de 15 jurados. Dos 25 que compõem, tem que aparecer pelo menos 15. Se aparecer pelo menos 15, vai ter júri naquele dia. Se aparecer 14 para baixo, não vai ter júri. Tá? Desses aí, a gente vai pegar a cédula, nome a nome, e vai chamar nome a nome e vai perguntar para a acusação e para a defesa. Aceita o jurado tal? Acusação. Aceita o jurado tal? Defesa. Cada parte pode recusar até 3 dos jurados sem motivação, tá? Sem explicar por quê. Então, ela pode chegar lá e falar, não quero esse daí, e a defesa sim. Aquele que falar que dispensou, está dispensado e pronto. Até 3 a acusação, até 3 a defesa.
sem precisar justificar. A partir do quarto, até posso, mas preciso justificar, tá? Ah, espera aí, esse jurado aí, por exemplo, manifestou opinião em rede social no dia anterior. Opa, esse daí já não pode ser jurado. Mas tem que apresentar a motivação a partir do quarto. Até 3, só dispensa e não fala nada. 4 para cima, tenho que motivar. E aí, prosseguindo. Dentro ainda desse detalhe, aí, né, ali já no dia do nosso plenário de julgamento no Tribunal do Júri, escolhidos 7 jurados, é feita aí a exortação, né, ou o compromisso para que eles julguem aí de acordo com a lei e assim por diante. E aí, dentro desse sentido ainda, é feita uma instrução processual ali, ouvimos testemunhas no âmbito do júri, não é isso? Ali na frente dos jurados. Se os jurados também quiserem fazer alguma pergunta, eles, né, levantam a mão lá, o oficial de justiça leva a pergunta até o juiz e o juiz faz a pergunta. O jurado não faz pergunta diretamente para ninguém, tá? E aí, começam os momentos dos debates. Até 1h30 para a acusação, até 1h30 para a defesa. Se tiver assistente da acusação, até 1 hora. Se tiver mais de um réu, acrescenta mais 1 hora no período lá de 1h30 dele e é dividido por igual entre os acusados, tá? E, feito esse debate aí, se o Ministério Público, depois de terminado o seu tempo e depois de terminado o tempo da defesa, quiser ir à réplica, ele terá 1 hora e se a defesa quiser ir à tréplica, ela terá 1 hora. Lembrando que a defesa só pode ir à tréplica se o Ministério Público tiver ido à réplica. Então, o Ministério Público fez o seu debate, não quis ir à réplica. A defesa fez o seu debate, então a acusação fez o debate, a defesa fez o seu debate, a acusação não foi à réplica, vai morrer aí o debate, tá? Depois disso, a acusação foi à réplica, a defesa pode ir à tréplica, tá? Por até 1 hora, ambas as partes. Falado isso, termina essa etapa, faz-se o interrogatório do réu, né, depois da questão antes da questão dos debates aí, e aí a gente tem a elaboração dos quesitos. Quesitos são perguntas, e nós vamos perguntar ao réu primeiramente sobre a materialidade do delito, segundamente sobre a questão da autoria, e depois nós faremos aí a pergunta sobre o quesito genérico, que ele inclusive vem escrito na lei, o jurado absolve o réu? Essa é a pergunta que é feita. Perguntas sempre claras, diretas e em proposições afirmativas, para que o jurado responda apenas, de acordo com o sistema da íntima convicção, sim ou não, e apenas isso. Tá certo? Feito isso, quesitação, perguntamos aos jurados. Hoje as decisões do júri são tiradas por maioria, tá? E sendo tiradas por maioria, né, quando der aí 4 jurados respondendo sim ou respondendo não, a gente não pergunta o próximo quesito. E aí a série de quesitos é perguntada então para cada um dos fatos ali relacionados. E aí, encaminhados para a ideia de acordo com aquilo ali, a gente chega até a sentença. E tem um ponto que eu quero te destacar aqui em relação à sentença, que é o quê? A alteração do pacote anticrime. Hoje, se a condenação tiver 15 anos ou mais, nós teremos aí o quê? A determinação da execução imediata da pena. Essa discussão jurídica foi uma das discussões jurídicas travadas no caso da Boate Kiss. Ou seja, lá no momento do término do plenário houve uma concessão de liminar e essa liminar determinou que não houvesse a prisão porque esse dispositivo está sob discussão de inconstitucionalidade, tá? E aí, o que acontece? Ali não houve aquela situação, mas existe a previsão legal hoje. E qual é a exceção para que isso não aconteça? É que quando nós estivermos aí diante de um recurso que plausivelmente, ou seja, a parte trouxe uma parte no recurso, um detalhe no recurso, que plausivelmente pode gerar a anulação ou a absolvição do réu, aí nesse caso a execução imediata não vai acontecer, considerando que a apelação nesse sentido não tem efeito suspensivo, tá? Então chegamos aqui ao final aí do nosso rito do júri e nesse momento nós vamos então aí trabalhar aquelas nossas questões para a gente ver se a gente fixa o nosso conhecimento. Então vem comigo aqui para a tela. Se uma das partes desejar apresentar documento novo no dia do plenário, deverá juntar aos autos com A. 3 dias de antecedência, B. Apresenta até o dia anterior, C. Não poderá apresentar e D. Apresenta no momento do plenário. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí, vamos à resposta correta? Tá aí, 3 dias de antecedência, é o que conta para nós o artigo 479 do Código de Processo Penal. Não pode surpreender, tá? Quer mostrar alguma coisa, um documento, um vídeo, um jornal? Tem que ser até 3 dias úteis antes da data marcada.
Vamos para a nossa próxima questão. Não poderão servir no mesmo conselho de sentença: A. Amigos íntimos. B. Inimigos capitais. C. Pastor e fiel. D. Tio e sobrinho. Vamos lá? Vamos à resposta correta? Tá lá, o tio e o sobrinho. Presta bem atenção. Aos jurados são colocadas as mesmas causas de impedimento e de suspeição dos juízes. Todas as outras que estão citadas ali são causas de suspeição e impedimento dos juízes, exceto essa, que está lá no artigo 447 do nosso Código de Processo Penal, dizendo que essas pessoas, elas até podem compor o tribunal do júri, lembra? Podem estar entre os 25, mas não poderão estar no mesmo conselho de sentença, dada a proximidade e ao risco de parcialidade que a gente verifica aí. Vamos para a próxima questão. O sistema de apreciação da prova adotado no tribunal do júri será: A. Livre convencimento motivado. B. Persuasão racional. C. Íntima convicção. E D. Prova tarifada. Vamos à resposta correta? Sistema da íntima convicção. O que quer dizer sistema da íntima convicção? Ele quer dizer que o jurado, ele responde apenas sim e não, sem que haja a necessidade de fundamentar. Quando ele tem que fundamentar, é o sistema da persuasão racional, o livre convencimento motivado. Aqui no tribunal do júri, prevalece o sistema da íntima convicção, em que o jurado, ele não deve ou não precisa fundamentar aquilo que ele diz. Basta dizer sim e não, sem que haja, então, o dever de fundamentação das decisões judiciais, ok? Chegamos ao fim do nosso quiz e chegamos também ao fim da nossa aula. É isso mesmo. Durante essa aula passamos aí por todo o rito do tribunal do júri, conversamos sobre peculiaridades, sobre o funcionamento, entramos em alguns pormenores importantes, alguns detalhes e peculiaridades importantes desse rito aí, que é dos chamados, para o julgamento dos chamados crimes dolosos contra a vida. Na próxima aula conversaremos aí sobre o rito sumaríssimo, aquele previsto na Lei 9.099 para os juizados especiais criminais. Então já deixo o convite aqui, porque você não pode perder essa super sequência de aulas que nós temos. Um abraço e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.